Planalto Rio-Grandense. Bom dia a todos os amigos, amigas que nos acompanham nesse domingo de manhã. Celebramos o segundo domingo após Pentecostes, hoje, dia 6 de junho, e eu quero saudá-los com a palavra do Salmo 133, versículo 1, que nos diz assim: Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Com essas palavras de boas-vindas, saúdo a todos vocês, que tenhamos ouvidos atentos, intelecto preparado e corações dispostos a aprender da palavra de Deus. E também que o nosso corpo todo esteja disposto a aplicar esse aprendizado em nosso dia a dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e com todas vocês. Em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós estamos reunidos. Confessamos ao nosso bondoso Deus os nossos pecados neste momento. Senhor, sabemos que é santo, justo e correto. Sabemos que nos ensinas o caminho no qual devemos andar. Sabemos que diante de Ti não podemos nos gloriar de nada, pois nenhum ser humano é justo. Por isso, diante de Ti confessamos a nossa desobediência, nossa culpa e transgressão. Pecamos em nosso agir, pecamos em nosso falar, pecamos em nosso pensar. Também erramos muitas vezes ao nos omitirmos em situações de desamparo, de violência, de impunidade e de exclusão. Deveríamos falar e nos calamos. Deveríamos agir e por medo ou vergonha permanecemos inertes. Perdoa-nos por isso. Sabemos que a causa do nosso pecado merece castigo e morte, mas diante de Ti nós temos misericórdia. Ensina-nos, por meio do Teu Santo Espírito, que somos dependentes dessa graça imerecida, que sem ela estamos completamente perdidos, iremos continuar pecadores. Por isso pedimos e clamamos pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia. Amém. A palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, nos diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ouvindo essas palavras, sabemos que não temos qualidades para estarmos diante de Deus, por nossas próprias forças ou méritos. Mesmo assim, Ele quis estar conosco.
E por isso Jesus Cristo nos concedeu o perdão, dando-nos esperança de vida plena e eterna. Portanto, a ti, que nesta manhã confessou diante de Deus teu pecado, eu assim declaro perdão, em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Na obra de Cristo na cruz, encontramos perdão, encontramos salvação. Mesmo assim, as marcas do pecado ainda permanecem em nosso mundo. Perseguições, lutas por poder, fome, desemprego, desamparo, marginalização, pessoas que ainda não conseguem encontrar proteção dentro da própria família, mas ali encontram agressão, violência, abandono. Por tudo isso nós queremos clamar a Deus por essas marcas que ainda existem do pecado. Clamamos assim cantando: tem piedade, Senhor. Somos a família de Deus, sim, e por isso temos um grande desafio, um grande compromisso que Ele nos deu, mas Ele não nos deixa sozinhos, mas está conosco, e por isso nós queremos louvar e agradecer por essa companhia permanente de Deus a partir de Jesus Cristo em nossa vida, cantando Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Senhor eterno e misericordioso Pai, Tu és a esperança de todos que confiam em Ti. Nem sempre conseguimos colocar em prática tudo aquilo que esperas de nós. Essa dificuldade se dá desde a queda do ser humano. Mas ouvimos Tua palavra, vemos o que Tu fizeste por nós. Mas temos dificuldade em crer e viver os Teus ensinos. Por isso, ajuda-nos a vivermos o Teu querer em nossa vida. Em nome do Teu Filho é que nós pedimos, que nós oramos neste momento. Amém. Em preparação à leitura do Salmo e também a leitura de Marcos, nós queremos ouvir Estou pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero.
Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Bem-aventurados os que ouvem essas palavras e as colocam em prática. Por isso, aclamamos o Evangelho cantando Aleluia. Trago para nossa reflexão a palavra de Marcos, capítulo 3, versículo 20 ao versículo 35. Palavra esta que diz assim: Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: Ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá o poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos, que luta entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será dividida. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amará-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Prezada comunidade que nos acompanha nesse domingo de manhã, a passagem do texto de Marcos, capítulo 3, apresenta-nos duas pequenas histórias, uma dentro da outra. A primeira sobre o conflito de Jesus com os familiares, que alguns pensam que ele estava louco.
Há outra sobre os escribas de Jerusalém que afirmam que ele expulsa demônios por Beelzebul. Somos colocados diante de desafios tais como os repensar a religião e a família. Então, no enfrentamento dos conflitos, somos desafiados por esse texto a recriar espaços, a transformar realidades e a anunciar a vida. O fio condutor do texto que atravessa toda a nossa perícope são o discernimento e a opção pela vida, em meio a estruturas conflitivas que geram a desegregação e a morte. O Evangelho busca orientar e fortalecer a comunidade em meio a essa situação de medo e de sofrimento. No Evangelho de Marcos, muitos textos, muitas perícopes estão uma dentro da outra, se misturam, se complementam. Por isso nós perguntamos, qual é a ligação entre o conflito da família e o conflito com os escribas em Jerusalém? O primeiro ponto que chama atenção e que une essas duas histórias são as acusações dirigidas a Jesus. Para a família de Jesus, ele estava fora de si, estava louco. Para os escribas de Jerusalém, ele tinha Beelzebul. As duas acusações têm o objetivo de desacreditar Jesus, fazer ele perder a confiança. Assim, uma primeira ligação que percebemos é tanto a família como a liderança de Jerusalém aparecem como um discurso de desautorização da liderança do mestre que era Jesus. Querem lhe desacreditar, que ele perca o crédito frente a essas pessoas. O segundo ponto que chama atenção é que a família e os escribas apontam para duas importantes estruturas de poder do mundo de Jesus. A família e as estruturas de religião desempenhavam um papel muito importante de organização da vida, mas constituem um espaço de controle, de poder sobre aqueles que pertenciam a elas. No conflito com a família, Jesus não entende a solicitação da mãe, dos irmãos e das irmãs. O texto relata que a família espera a presença dele lá fora e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Jesus então é alertado pelos discípulos da seguinte forma: vê, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora procurando por ti. Ao invés de ele ir ao encontro, ele responde aos discípulos: quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? Na sequência do texto mostra que uma grande multidão está esperando por Jesus. E quando o veem, logo sentam-se ao redor, num círculo ao redor dele. Essa forma de sentar em círculo ao redor de alguma pessoa denota que essa pessoa era liderança, era o mestre, né? Jesus então torna-se o rabi daquelas pessoas. Jesus tem uma comunidade de seguidores que estão ali ao redor dele. E Jesus, diante do conflito com os representantes da religião oficial, inaugura na relação com os discípulos um novo espaço de vivência religiosa. E esse círculo de pessoas, ele responde: vejam, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Pensamos um pouco nessas duas estruturas que o texto fala: família e religião. A família se constitui um espaço de bênção para todos os povos e lugar de defesa da vida, dos direitos. Torna-se um espaço de poder também. O poder do pai sobre todos da casa, da mãe sobre as filhas, do irmão mais velho sobre os demais irmãos, gerou uma estrutura de opressão e de violência. A religião, com seus espaços de vivência da fé, templo, a sinagoga, que deveriam ser casa do Pai, casa de bênção, casa de oração, tornou-se um espaço que não atendia às necessidades do povo. Por isso temos muitos textos de Jesus em que ele é contra os costumes da época, ensinados no templo,
mas que não geravam vida nem acolhimento. Para Jesus, a casa, a família, deveria ser o lugar que gera vida e que mantém essa vida. Mas não é isso que se sente ao chegar em casa, e por isso ele ressignifica o conceito de família, dizendo que sua família é quem faz a vontade de Deus. Surge uma nova família, um novo espaço de fé, onde seguir a Jesus torna-se um caminho regenerador das vidas e das relações. Nesse novo espaço de fé e de convivência, não falta conflitos também, na época de Jesus. E em meio a tudo isso, encontramos o desafio de assumir uma posição. Jesus pergunta: quem é minha família? A outra pergunta: Satanás, expulsar Satanás? As duas perguntas colocam um novo discernimento entre as estruturas religiosa e familiar, marcadas pela violência, pela exclusão, ou a nova família, ou seja, o lugar dos que fazem a vontade de Deus, onde acontece o chamado, o discipulado, a cura, enfim, a renovação e a defesa da vida. Em meio a um mundo marcado por estruturas que produzem a morte, o texto convida-nos ao discernimento e ao compromisso de construir espaços de promoção, de resgate, de defesa da vida, tanto na família quanto na religião. Mas Jesus estava voltando para sua casa. Isso mostra que ele se importava sim com a sua família de sangue. Também esta, ao tentar o achar, o chamar para dentro, se importava. Mas alguns achavam e alguns tinham ouvido falar que ele estava louco. Também, desta maneira, eles se importam com ele. Porém, não sabem tudo o que precisava fazer para seguir a sua missão, para seguir o seu discipulado. Mas ele amplia a definição de família ao perguntar: quem é minha família? E daí nós perguntamos: quem é a minha? Quem é a nossa família? Para muitas pessoas, a família de fé também tem se tornado uma grande família, de acolhimento, de resgate, de promoção, de importância com a vida. E nesses tempos de isolamento, muitas pessoas têm assumido posição de filho, de filha, de cuidar de quem não é realmente sua mãe ou seu pai de sangue. Porém, por outro lado, ainda vemos crescer muito a violência entre a família, o que também aumentou muito com a pandemia. Continuamos vendo a vida sendo maltratada, sendo desvalorizada de muitas formas, o que nos faz concluir que às vezes a família nem sempre é o melhor lugar e nem sempre traz segurança. Mas, prezada comunidade, somos uma família de fé, somos a família de Deus, cremos que Jesus Cristo é nosso Salvador, não achamos que Ele era louco, nem que Ele era Beelzebu. Isso nos faz reafirmar que somos a família de Jesus. E por isso reafirmamos o compromisso de fazer a sua vontade. E no mundo atual, a vontade de Jesus Cristo é que defendemos a vida de todas as formas, lutando para que a religião não escravize mais ninguém, para que a igreja seja um lugar de acolhimento, de cura da alma e do corpo, lutando para que as famílias fiquem unidas e sejam um espaço de vivência de fé, com harmonia, com segurança, com defesa e promoção da vida. Portanto, possamos assumir nosso lugar de irmão e de irmã de Jesus Cristo, nesta grande família que Ele diz que estamos todos nós que seguimos a vontade do seu Pai, e que possamos defender, promover a vida, seja de todas as formas e seja a vida de qualquer pessoa ou criação de Deus. Que assim seja. Amém. Glória desceu em seu sangue verteu.
chance de pedir e de agradecer a Ele em oração. Oramos. Bondoso Deus, agradecemos-te por Jesus Cristo ter chamado de irmãos e irmãs as pessoas doentes, afastadas, pecadoras, desviadas, confusas, desesperadas e sem paz, e por podermos incluir a nós mesmos no rol dessas pessoas. Auxilia-nos a viver como irmãos e irmãs com elas e ser em nossas famílias e comunidades cada vez mais conforme a comunidade de Jesus. Abençoe os nossos lares, as pessoas idosas, crianças e jovens, casais, porque não está fácil sobreviver e manter a família unida. Queremos reconciliar-nos quando diferenças e brigas nos separam na família. Queremos incluir as pessoas amadas por Ti, independentemente da religião, da cor, do sexo e da idade, orientando-nos somente pela necessidade que elas têm. Abençoa as nossas comunidades, para que elas sejam um local em que encontramos a nossa identidade, que não excluam as pessoas que são diferentes, mas as aceitem com sua história, tradição e com o seu jeito de ser. Abençoe a nossa sociedade, os grupos que a compõem, os líderes civis e religiosos. A sociedade é a nossa família e a comunidade são ampliadas, por isso somos corresponsáveis pela nossa comunidade, sociedade e cidade. Temos esse compromisso, por isso ampara-nos e esteja conosco quando assim nós realizarmos este compromisso. Cremos que Tu tens o poder de renovar o que se desgastou, de reconciliar o que está rompido, de achar o que está perdido, de perdoar o que está errado, de criar justiça onde há injustiça, de dar nova vida ao que está morto. Por isso te pedimos, ouve-nos e escute a nossa oração. Isso pedimos em nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somos, sim, a família de Deus. Somos irmãos e irmãs de Cristo, por isso possamos permanecer sob a sua bênção. Que o Senhor esteja à tua frente, guiando o teu caminho. Que o Senhor esteja atrás de ti, protegendo-te. Que o Senhor esteja ao teu lado, te amparando e te sustentando. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos à paz, possamos servir ao nosso semelhante e a Deus com muita dedicação e com muita alegria. Desejo a todos e a todas vocês que fazem parte da nossa comunidade evangélica Ijuí, do Sínodo Planalto Rio-Grandense, um abençoado domingo e uma ótima semana a todos e todas vocês. Amém.